Um forte abraço, Igor Sedano. Vamos lá então, Marcelo Pilon. Eu tenho uma opinião. Eu vou deixar bem claro aqui. Eu não fujo do que eu falo. Não fujo do que eu falo. Eu não morro de amores pelo Lucas André. Morro de amores. Eu respeito muito o trabalho dele. Respeito. Olha, eu não gostaria que ele saísse da presidência da Inter. Eu não gostaria. Eu acho ele um cara... Ele pode ter os defeitos. Pode ter. Mas eu acho que ele tem cara de presidente. Eu acho que a Inter é respeitada na figura do Lucas D'Andrea. Volto a dizer. Já convidei o Lucas para vir aqui no programa. Várias vezes falou não. Alega compromissos. Eu entendo. A gente não tem, assim, amizade de pegar o telefone. Eu acho que eu nunca liguei. Não me lembro de ter, assim, ligado pro Lucas para bater papo com ele. Acho que a maioria das vezes, olha, se eu não me engano, eu liguei 3 ou 4 vezes ao longo do período que ele é o presidente da Inter. Pra combinar, olha, tem reunião? Tem. Vem aqui, olha, essa informação não é correta. Essa informação tá certa. Nunca pra bater papo. Então, ele não faz parte do meu ciclo de amigos. Quero deixar bem claro, ele não é meu amigo. Chega assim, vai na minha casa tomar um refrigerante, vamos almoçar junto. Não. É presidente e apresentador esportivo. Então eu quero deixar bem claro, eu não tenho absolutamente nada para defendê-lo, para criticá-lo, só estou expondo a minha opinião. Eu acho que para a Inter vai ser ruim, muito ruim, se o Lucas D'Andrea sair. Eu acho que a Inter demorou tanto, mas tanto, para atingir um nível profissional legal. Se manteve na 1, tá jogando elite, teve chance de ir para a Copa do Brasil. Então, se ele sair, a gente pode colocar tudo a perder, dependendo quem vai entrar. Porque é difícil ser presidente de clube, não é fácil. O cara tem que abrir mão da família, o cara perde noite de sono, é criticado, é xingado. Você pensa que é legal? Você pensa que é legal você sair do Limeirão e ouvir a torcida, ei, Lucas, vai. Porra, é difícil. E eu entendo o torcedor. Também tem a parte da indignação. Só que, minha opinião, eu acho que se o Lucas D'Andrea sair, quem perde é a Inter. Volto a dizer, ele não é meu amigo, ele é um colega de trabalho, ele é presidente e eu sou apresentador esportivo. Estou expondo minha opinião de cara que acompanha muito a Internacional. Eu acho que ele poderia continuar e eu acho que se ele sair vai ser muito ruim. Minha opinião, não dos companheiros, eu estou dizendo, o Edmar Ferreira está dizendo que gostaria que o Lucas D'Andrea permanecesse. Que a casa fosse arrumada. Nesse momento a casa está bagunçada. Arrume a casa, mas permaneça Lucas D'Andrea. Pois não, Marcelo? Edmar, eu faço uma boa parte das suas palavras, sobretudo devido ao seguinte. Eu sempre defendi a profissionalização da Inter, todos já me conhecem, já vê. Eu não defendo pessoas, eu não tenho chapa, eu defendo profissionalismo. O Lucas, ele é uma pessoa que ele não cuida do campo, não é ele que vai falar com o Bergantin. Por isso que colocou o CEO, e o CEO tem essa função também de ser o diretor de futebol. Porque, na verdade, tem que ter o CEO que cuida da estrutura do dia a dia da Internacional e você teria um manager para o futebol. Né? Nós vimos isso muito com o Enrico Brogini. Houve a substituição pelo Thiago Gasparino e a gente não viu tanto o Thiago Gasparino, mas foi uma pessoa, sobretudo, mais ativa na escolha dos times. Então, sobre lado político, até na quarta-feira passada eu fiz essa pergunta para o Tatinha e eu concordo plenamente com o posicionamento deles. Eu acho que uma coisa é a gente dar informação, Edmar, como a gente deu a informação quando o Thiago Gasparino me procurou, quando os outros dirigentes nos procurou tanto o Igor quanto eu. Né? Outra coisa é querer transformar o problema da Internacional num problema que está no programa. Mas o Edmar falou, o Pilon falou, não, o Robson falou. Tudo que eu falei está gravado, não assim, preciso fugir. Esse é o grande ponto. Então, Sabe por quê? Só não interrompendo. O que aconteceu? Até o Robson vai opinar também. A saída do Bergantin, a saída do Gasparino, a crítica tem que ser em cima do Gasparino. Não tem que respingar no presidente. Ele pode ter a culpa dele, mas, o Gasparino acertou com o Novo Horizontino. Critiquem o Thiago Gasparino.
Então você vai para uma outra emissora, se abandona o programa. Puxa vida, o Pilon tá na rádio Transamérica de São Paulo. Os ouvintes vão me criticar porque você foi para Transamérica. Tá errado. Eu acho assim, Edmar, acho que a passagem do... Eu não entendo. A saída do Gasparino, acho que foi, inclusive isso daí eu falei pessoalmente a ele, eu acho que foi uma passagem muito ruim em relação a essa questão do timing, tá? Se ele anunciasse, que nem foi do Elano anunciou, Ferroviária anuncia que após o término do Troféu do Interior, o Elano não continua no clube. Edmar, eu estava sabendo pelo Thiago Carpini que ele seria o novo treinador da Ferroviária. E eu tô sabendo isso daí em Santo André, quando eu ganhei a camisa do Carpini. Então eu sabia que o Carpini estava saindo do Santo André. Eu não dei a notícia. Preservei, respeito. Por quê? Porque eu gosto de amizades de longo prazo. Não precisa ser imediatista para causar o fuzuê. O problema é que na saída do Gasparino, 2 horas depois, estava lá o Gasparino com a camisa do Novo Não, esse foi o grande erro. E esse foi o grande erro. Esse então, assim, é 100% de erro. Esse foi o erro foi o cara trabalhando na Inter e vestiu a camisa do outro clube antes de terminar o campeonato. Foi um erro grave. Aí que nesse ponto, Edmar, que a responsabilidade ela não deixa de cair sobre o Lucas, como a questão do presidente. Porque veio uma nota oficial e depois teve um monte de desenrolares da nota que falou de comum acordo, que foi quando a diretoria falou. Mas tudo bem. Você acha... Vamos supor. O que o Lucas faria? O que ele conseguiria fazer para evitar essa situação? Thiago Gasparino chega na mesa dele e fala: presidente, estou indo embora, acertei com o Novo Horizontino. Proposta salarial melhor, uma visibilidade maior, Série B do brasileiro. Passar bem. O que o Lucas faria? Fica, Gasparino, pelo amor de Deus, termina o campeonato. Não tem o que fazer. Ou eu acho, Edmar, que talvez poderia não tem o que fazer. Antes. Não, a mudança foi por uma questão financeira também, Edmar. E eu sempre falo, não mexo com o bolso das pessoas. Eu não trabalho com o bolso das pessoas. Ele está saindo por uma proposta, tá? É uma questão mercantil, tá? Então. Agora, tem um lado que eu acho errado também. Eu fiquei uma semana na Bahia, muitas coisas eu perdi de acompanhar. Mas o fato do presidente também não comunicar aos pares de diretoria, aí é bola errada do presidente. Aí ele está errado. Ele sabe que ele está errado. Aí que foi o ponto que deveria... que a parte errada do Lucas é essa. Não ter, no caso, eu lendo o que aconteceu, de comunicar os diretores, olha, o Fausto é o novo CEO. Quer dizer, tomar decisões, ele pode tomar essas decisões, ele é o presidente. Mas tem uma diretoria em torno dele. O erro foi esse. Mas nada que não se arrume. Assim, Edmar, vou dar um panorama bem interessante, até para os nossos ouvintes. E eu vou dar nomes aqui das pessoas, eu fui inclusive autorizado em falar. A Internacional hoje ela tem um poder de decisão que ela está com o presidente Lucas Andréa, com o vice Rafael Rigo. Existe o peso do CEO, né? Então, independente de falar de pessoas, né? E hoje a Internacional tem 6 diretores executivos. Isso daí está no site da Internacional. Esses diretores são os irmãos Henrico e Evandro Minatel, o Richinha Drago, o Danilo Maluf, o Ademir de Matos, me corrija se eu estiver errado, é uma pessoa que trabalha inclusive na Ginomoto, e o Marcel Terence. Tá? No sistema de tomada de decisão, o Lucas divide esse assunto com essas 7 pessoas. Sim. Tá? E teve decisões, inclusive, que passava pelo CEO, que seria uma 8ª pessoa. Então, colocava as coisas na mesa, existia uma maioridade, o voto de Minerva, vamos dizer, é do presidente Lucas Andréa. Essas tomadas de decisões não estavam ocorrendo, segundo alguns dos executivos, e eu falei, teve pessoas que me procuraram, teve pessoas que eu tentei procurar, tá? Então, por exemplo, eu não consegui falar com os irmãos Minatel. Os irmãos Minatel estão estão cobrindo shows do Edson e Hudson em Goiás. Eles estão voltando, inclusive falei com um deles, eles estão voltando porque a reunião é importante para eles, porque teve assuntos que estava com a parte deles. Mas a insatisfação são dessas 7 pessoas, os 6 diretores executivos, mais o vice Rafael Rigo. O que ocorreu, tá, Edmar? A grande questão que eles estão
que eles pediram uma satisfação ao Lucas. Primeiro, foi a rescisão do contrato do Thiago Gasparini. O Thiago Gasparini estava com um contrato. Isso. A gente não sabe se esse contrato tem uma multa, não sabe como é o prazo. Isso aí são informações que convém a Internacional informar ou não, e convém aos conselheiros cobrar essas satisfações. Não tem necessariamente que passar as informações, seja para a torcida ou seja para nós da imprensa. É a Internacional que decide. Com isso, ocorreu um pagamento. Tá? Então, nessa rescisão do contrato do Thiago Gasparino, como é que foi feito esses meandres aí, vamos dizer? E como foi a questão do pagamento? Segundo ponto importante, por que houve a contratação do Fausto Momenti sem o aval de todos esses diretores? Eu ouvi que na substituição do Enrico Brogini foi consultado alguns executivos, inclusive o próprio Fausto Momenti. Foi escolhido o Thiago Gasparino naquela época. Tanto então que o Fausto viria trabalhar junto com o Thiago Exato. Gasparino na Internacional. Faltou dinheiro para trazer o Fausto. Exatamente. E o Fausto permaneceu no Manaus. Eu trouxe a informação. O gerente de futebol da Inter vai ser o Fausto Momenti. Exato. Aí não houve acordo porque ele permaneceu no Manaus e não veio. Então, obviamente, saindo o Thiago Gasparino, quem vem? Fausto. E aí, Edmar, outro questionamento. O que tudo era tomada a decisão em 8 mãos, começou a ser tomado somente, não chegava para esses 7 executivos. Então, alguns questionamentos. Decisões tomadas pelo Thiago Gasparino e Lucas André referentes ao futebol profissional e a base sem consulta aos diretores. Sim, que foi o erro. Que eu estou dizendo, o erro do Lucas é esse. E, sobretudo, o seguinte, Edmar, olhando por uma fotografia. Na base, 2 desses diretores, que são os irmãos Minatel, são diretores da base. Então, ocorreram decisões da base, desligamento de alguns jogadores, que isso não chegaram aos diretores da base. Sim. Tá? Então, aí o que eles estão pedindo? Eles estão pedindo a prestação de contas, sobretudo as entradas e saídas financeiras. Sim. Tá? E existe um movimento, Edmar, que começou a fazer, que eles querem a saída de 1 a 2 funcionários, eu não vou expor os nomes aqui, da Internacional, que esses funcionários estão sabendo mais do que os diretores executivos. Entendi. Tá? Então, tá bom. foi isso aí que aconteceu. Robson Bernardo. Bom, Difícil, hein? Assunto difícil. Por tudo que vocês falaram, eu acho que está claro que tá faltando esse alinhamento, né, entre toda a diretoria. E se você analisar os últimos 3 jogos, infelizmente isso respingou também dentro do campo, né? Começando por Santo André. Eu acho que a gente falando de tudo isso, né? O CEO, que acho que é a cara, né, do clube ali, é o que defende a ideia do presidente principalmente. Provavelmente internamente todo mundo já estava sabendo que ele sairia antes também. Então isso já dá uma conotação de que os demais jogos não teriam essa importância, né? Como tem para o torcedor. No caso, aí, a eliminação de não classificar para a próxima fase do Paulista, mas ter essa chance de disputar o título do troféu interior, que na minha opinião seria importantíssimo, como você falou no início também, extremamente importante. Então, assim, internamente eu acho que precisa estar alinhado todos os setores ali, né, para que funcione também dentro do campo. E dentro do campo a gente viu que a gente não está aqui também, né, para encobertar nada, eu tenho minha opinião também, os últimos 3 jogos, o desempenho da Inter foi pífio, né? Então eu acho que faltou esse alinhamento aí, faltou talvez transmitir essa importância para os jogadores de que era essa passagem, né, para uma final e para uma vaga para a Copa do Brasil também era extremamente importante para a instituição. Perfeitamente. A gente vai falar do jogo da Inter com o Botafogo, mas olha, meu amigo e minha amiga, me diz uma coisa.